Saúde do povo. Ok, olá, bom dia. Estamos às 11 horas e mais 6 minutos na Grande Fortaleza. Hoje é sábado, 25 de abril de 2015. Está no ar mais um Saúde do Povo. Bom, há uma série de questões a serem consideradas antes de uma cirurgia plástica, como o estilo de vida, saúde geral e fatores genéticos. Um deles tem recebido destaque nos últimos anos. A idade, por exemplo, que muitos acreditam ser um fator de risco quando se pensa nesses procedimentos. No entanto, um estudo de uma instituição americana revelou que os idosos têm taxas de segurança semelhantes aos mais jovens quando se trata de cirurgia plástica. Sobre o assunto, converso com um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o cirurgião Eric Neri. Prazer revê-lo e bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, o programa Saúde do Povo. Muito bom dia. Bom dia, Evaristo. É um prazer enorme estar aqui atendendo ao seu pedido e para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Você ouviu bem aqui o preâmbulo do nosso programa, certo? A cirurgia plástica pode ser indicada a pessoa de qualquer idade? Sim. Hoje em dia a gente tem noção de que a população tem envelhecido cada vez mais, né? E envelhecido bem, envelhecendo com saúde. Isso é o que todos nós almejamos ao envelhecer dessa maneira, saudável, né? E se você tem um corpo saudável, você pode submeter uma cirurgia plástica com a mesma taxa de risco, ou mesmo risco mínimo que um paciente de idade, um adolescente, de idade média. Então, isso quer dizer que pessoas mais velhas podem se recuperar no mesmo período de uma pessoa mais jovem? Não. Há uma diferença. O senhor poderia citar pra gente essa diferença? Um dos fatores do envelhecimento, você tem uma diminuição da taxa de metabolismo. E com isso você realmente tem um atraso, um pouco de atraso na recuperação. Mas isso não impede que essa cirurgia seja realizada. Entendeu? Hoje em dia nós fazemos cirurgias que a gente denomina fast recovery, que é recuperação rápida. Esse nosso dia tão atribulado, com muitas tarefas, quem se submete a uma cirurgia se programa para estar mais rapidamente recuperado, né? Então a gente tenta minimizar com técnicas, com novos equipamentos, para que essa cirurgia, o retorno dessa cirurgia, desse intervalo pós-operatório, seja cada vez menor. Óbvio, os pacientes mais idosos têm uma taxa de recuperação ligeiramente mais lenta, mas se recuperam tão bem quanto. Você participa aqui do programa, você vai formular sua pergunta, tem dúvida? Liga para cá, o doutor Eric vai te expor sua dúvida. O telefone é o 3066-4030, pode ligar, vou repetir, 3066-4030, o Rafael já está anotando tudo aí e já está bombando o telefone 3066-4030. Doutor Eric, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas por homens e mulheres? Vamos lá, vamos dividir nessas duas categorias, né? Se a gente for avaliar primeiro os homens, que é uma parcela menor da procura por cirurgia plástica, que está aumentando gradativamente, no meu consultório em torno de 30% são homens que procuram cirurgia plástica. Lipoaspiração é a campeã nos homens. O segundo, transplante capilar, né? A restauração capilar é uma cirurgia atualmente muito procurada pelo excelente resultado que nós conseguimos, né? Houve uma melhora significativa com o resultado da restauração capilar, o que denota um aspecto ultranatural, que só os pacientes podem perceber que aquela cirurgia foi feita ou não. Lipoaspiração, abdominoplastia também e cirurgia da face, né? Cirurgia da face no homem também é uma cirurgia bastante procurada. Na mulher isso inverte um pouco. Na mulher, lipoaspiração é campeã, au concurso. Depois vem prótese de aumento mamário, diminuição mamária e cirurgias do contorno corporal. A mulher é mais vaidosa, né? A exigência do mercado, da sociedade, faz com que a mulher tenha que ser mais vaidosa, né? Nós vivemos na nossa cultura latina, é muito direcionada à beleza feminina, né?
quem não aprecia uma mulher bonita? Então, cada vez mais a mulher tá no mercado, a mulher está sendo vista, ela está ocupando cargos mais importantes, e isso faz com que ela se motive, com que ela se prepare e vá à procura de melhorar, tanto da parte estética, que vai, no fim dessa linha, melhorar o bem-estar que ela vai ter. Estamos conversando aqui com um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgião plástico Eric Neri. Vai ligando para cá. Renata Santos, Cidade dos Funcionários. Gordura lipoaspirada, volta ou não? Isso é um mito? Isso é uma pergunta muito interessante, porque mas para responder essa pergunta eu tenho que falar um pouco sobre lipoaspiração. Lipoaspiração é uma cirurgia para definir ou melhorar o contorno corporal. O que não se pode inferir que é uma cirurgia de diminuição do peso, né? Ninguém pode tentar ou querer diminuir o peso fazendo uma lipoaspiração. Quando se faz uma lipoaspiração, essa gordura é retirada, e essa gordura, se ela for retirada juntamente com a célula que acumula ela, essa gordura não vai voltar, tá? Mas se essa gordura retirada não for retirada junto com uma célula que acomoda essa gordura pode voltar, porque a pessoa pode voltar a acumular. O que a gente indica é que quando se faça uma lipoaspiração, se faça no menor peso possível. Por quê? Porque quando você faz nessa condição de menor peso, você consegue uma retirada de um maior número de células. Você diminui a capacitância do organismo de acumular gordura. Então, quando você faz nessa situação, realmente a gordura tende a não voltar mais. Olha, o mundo da medicina ligado aqui no programa, os médicos Euran Andrade Castelo Branco, ele é presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, doutor Gilson, doutor Cláudio Regis, aí do setor de imagens da São Carlos, muito obrigado pela preferência, certo? O Arlindo Nogueira Sobrinho, Ariel Scafuri, Alequi Vasconcelos, Lineu Jucá, Ildemar Queiroz, Marcos Chirão, doutor Jorge Magalhães. Forte abraço, muito obrigado ao mundo todo, certo? Aqui pela preferência do programa Saúde do Povo. Sandra Gugel, vai ligando, 9112-3170. Sandra Gugel, no Monte Castelo. Eliminando o culote com a lipoaspiração. É seguro? E o que vem a ser esse culote? Culote é um acúmulo de gordura na região trocantérica. Isso numa linguagem popular, o quê? É aquela gordura que se acumula na região lateral das coxas, né? Na região trocantérica do fêmur, né? Na região lateral. É uma cirurgia segura. Essa gordura não é uma quantidade razoavelmente grande, então é uma gordura que pode ser retirada. Tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque é uma gordura fácil de ser retirada, então você pode gerar algumas retrações, cicatrizes que podem levar a um resultado estético não muito agradável, né? Mas é uma cirurgia super segura. É feita com lipoaspiração e com as suas modalidades, tanto lipo a laser, slim lipo, hidrolipo, todas elas são modalidades de lipoaspiração. Isso pode ser realizado assim. Bom, a Lúcia Rodrigues liga para o 9112 30 60 30, não é isso? Muito obrigado pela preferência, tá ligado aqui no nosso programa. Ela pergunta o seguinte, Lúcia Rodrigues, no Budubim, abdominoplastia, né? Abdominoplastia é indicado para estrias no abdômen? Sim, uma dos motivos para se realizar uma abdominoplastia é para retirar as estrias, mas vale salientar que as estrias que saem são aquelas estrias que estão abaixo da linha do umbigo, entre a cicatriz umbilical e a região púbica. Essas são as cicatrizes que saem com a abdominoplastia. As estrias que se localizam acima da linha do umbigo, elas vão ser deslocadas, elas vão descer juntamente com o restante, o retalho de pele, que vai se acomodar para deixar o seu abdômen retinho, lisinho,
Ok, vamos organizar aqui. O telefone é o 3066-4030, repetindo, 3066-4030 e o WhatsApp 81280316. Vai ligando, vai participando, dissipando a sua dúvida. Muito obrigado, o André Felipe Duma, aí na Messejana, tá ligado aqui, parabenizando pela sua performance aqui no programa Saúde do Povo. O senhor Carlos Davi Barbosa, que é contador, Carlos Davi Barbosa, acho que o programa realmente é sensacional, é uma verdadeira utilidade pública. Bom, Rogério Brandão, do Budubim, tem uns 58 anos e notei que a orelha vai crescendo com o tempo. Existe alguma plástica para reduzir o tamanho da orelha? E qual o preço médio? Aí o preço não pode se dizer, evidentemente. O preço a gente tem uma resolução do Conselho Federal e da Sociedade Brasileira que a gente não pode divulgar preço antes de nenhuma avaliação médica. Mas a orelha cresce após os 58 anos? As cartilagens, elas têm um crescimento contínuo. Então a orelha, o arcabouço da orelha do pavilhão auricular é de cartilagem, então essa orelha, realmente o nariz, o septo nasal, eles podem continuar crescendo um pouco, ligeiramente. Como existe uma diminuição do volume da face, há essa percepção, a orelha cresce e a face diminui o volume. Então, aparentemente a orelha é uma parte do corpo que cresce mais do que as demais, por conta esse desbalanço. Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030 e o WhatsApp 81280313. Você participa aqui do programa Saúde do Povo, conversando hoje com o cirurgião plástico Eric Neri, aqui na Rádio Povo CBN. Rita de Cássia, na Parquelândia. Lipoaspiração. Qual o melhor procedimento no ponto de vista médico? O senhor vai responder, inclusive, essa pergunta. E a Danaí Martins, do Benfica. Quem tem seios grandes, geralmente, sente dores nas costas e uma cirurgia de redução, resolve após os comerciais. Saúde do Povo. Pois é, você ligado aqui no programa Saúde do Povo, vai ligando para cá, certo? O telefone 3066-4030 é o nosso WhatsApp 81280316, ok? A pergunta da Anaí Martins, do Benfica, doutor Eric. Quem tem seios grandes, geralmente sente dores nas costas, uma cirurgia de redução resolveria? Depende, isso vai depender da causa realmente dessa lombalgia, da localização, se é uma dor torácica, onde que é e se é uma situação posicional, se é uma hérnia de disco. Se for pela posição e pelo desconforto causado pela postura, má postura, pelo peso das mamas, é sim recomendado fazer a mamoplastia, redução mamária, que isso vai aliviar bastante. Quando a mulher, dependendo do tamanho da mama, faz a mamoplastia, ela reorganiza o seu centro gravitacional, ela melhora a postura e muito provavelmente vai aliviar essa dor nas costas. Bom, e a Rita de Cássia, na Parquelândia, lipoaspiração ou aquela cirurgia abdominal? Aquela que puxa aqui, né? Isso. E por que aproveitando o gancho aqui da pergunta da dona Naí, da Rita, por que a mulher passa curvada após essa cirurgia no abdômen, certo? Retirada aquela gordura? Isso. Mais ou menos um mês, naquela posição. Isso é o seguinte, vamos lá, vamos esclarecer. A pergunta diz respeito à abdominoplastia ou lipoaspiração, né? São duas coisas diferentes, para dois propósitos diferentes. A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal. A abdominoplastia é uma cirurgia para melhorar a flacidez de pele no abdômen e melhorar a musculatura, reposicionamento da musculatura do abdômen. Isso acontece quando geralmente a mulher engravida e depois da gestação há um afastamento da musculatura, que é o anteparo, que é a parede abdominal anterior, né? Essa parede fica flácida, os músculos são afastados da linha média e durante a cirurgia de abdominoplastia nós fazemos também o reposicionamento da musculatura.
fazendo o efeito de cinta-liga. A mulher, após a abdominoplastia, reposiciona os músculos na parede anterior, cria um anteparo natural, para que ela se mantenha uma postura ideal. Em relação ao posicionamento curvado pós-cirúrgico, o que acontece é que na abdominoplastia também nós tiramos a pele em excesso. E a indicação que ela fique curvada é para que não sobrecarregue a sutura. Quer dizer, você está diminuindo a pele, diminuindo o espaço, né? E você, se a paciente se mantiver de posição ereta, ela vai forçar aquela cicatriz. Se mantendo curvada, ela vai deixar a cicatriz com uma qualidade melhor, menos perceptível. Então, eu tenho pacientes com cicatrizes muito inaparentes. Ela fica dentro da roupa íntima e mesmo a cicatriz sendo longa, né, grande, como as pacientes às vezes me indagam, doutor, mas esse tamanho todo de cicatriz mas é para tirar todo o excesso de pele. Quanto maior o excesso de pele, maior a cicatriz. Isso é correspondente. Mas a cicatriz, o que a gente tem que entender é que a cirurgia plástica é uma cirurgia que troca a forma por uma cicatriz. Eu vou melhorar a forma do seu corpo, vou melhorar a forma da sua mama, a forma do seu abdômen. E o preço que se paga por isso é uma cicatriz. O que a gente preza e o que a gente busca é melhorar a qualidade dessa cicatriz, colocar essa cicatriz em sulcos naturais para que ela não apareça, para deixar ela dentro da roupa íntima, para que ela não seja exposta. E aí a gente dá uma reformatação no corpo, mesmo com a cicatriz. Programa Saúde do Povo, hoje ao vivo, aqui diretamente do Shopping Rio Mar, certo? Conversando com o Dr. Eric Neri, né? Cirurgião plástico. E você vai ligando para o 3066-4030 ou no nosso WhatsApp, 8128-0316. O José Alberto na Parquelândia, ele pede para o senhor falar sobre as infecções que acontecem em cirurgias plásticas. Quais são os motivos mais comuns? E quando isso acontece? Olha, em falar de infecção em cirurgia plástica, a gente vai falar de uma porcentagem muito pequena. A grande maioria das cirurgias plásticas não infecta. Agora, óbvio, isso depende muito de alguns fatores pré e pós-cirúrgicos. Dos pré-cirúrgicos, relacionados à cirurgia, do hospital, esterilização de material, uso ou não de próteses, de implantes, qualidade desses implantes, tudo isso, qualidade do material cirúrgico, qualidade de fio, isso aí vai ter uma gama de possibilidades pré-operatórias que podem ser diminuídas se a gente procura produtos de altíssima e excelente qualidade. Do ponto de vista pós-operatório, aí sim, aí é onde o risco aumenta. Por quê? Porque depende exclusivamente de como o paciente vai se comportar, inclusive da questão da higiene pessoal. Tem paciente que, infelizmente, não pode ter alteração de hábitos de higiene pessoal e aí isso vai aumentar o risco de infecção. Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030. Elizabeth Alves, no Joaquim Távora. Esse tipo de cirurgia do abdômen tem efeito no assoalho pélvico? Tem? Olha, é o seguinte, não tem, talvez piore alguma irregularidade que ela tem no assoalho pélvico. Por quê? Porque você vai aumentar a pressão intraabdominal, né? Se você tem uma perda de urina, se você tem uma tem perda de urina espontânea, se você aumenta a pressão intraabdominal, você vai piorar essa perda, entendeu? Então, às vezes, a paciente tem que primeiro fortalecer o assoalho pélvico e existem técnicas, tratamentos, para depois submeter a uma abdominoplastia e ter um resultado ótimo. Doutor Eric, a pergunta da Heloísa Dantas, também para o 3066-4030, na Parada Iracema. É possível fazer a cirurgia apenas no sem mexer no rosto? Seus ouvintes têm um grau de perguntas bem difíceis. É o seguinte, a cirurgia do pescoço vai depender de que cirurgia. Se é para retirada da papada, se vai uma simples lipoaspiração, sim. Se a gente faz uma lipoaspiração na papada, que é a região mentoniana, né? É possível não mexer no rosto. Mas, se é uma cirurgia de retirada de pele, se é um excesso de pele,
Aí não, aí tem que, pelo menos a cicatriz vai dar acesso ao rosto. Se você vai ter uma cicatriz longa que dá acesso ao rosto e quer mexer só no pescoço, aí é uma condição que o paciente deseja, mas não é o ideal, é melhor fazer logo tudo. Eu faço sempre uma analogia quando o paciente me procura falando em relação à segmentação das cirurgias da face. A analogia é a seguinte: você bateu o seu carro, né? E você precisa estar com ele andando. Você chega no mecânico e diz: eu quero consertar o carro agora porque eu tenho que andar nele. Aí o mecânico troca os 2 faróis, habilita o seu carro para sair andando, mas você sai com o carro andando, beleza. Mas quem está ao redor e está vendo, o seu carro continua batido. É essa a solicitação. Quem vai ao especialista para um rejuvenescimento facial não deveria pensar assim. Ok. O nosso Rafael Araújo manda aqui que Jorge Malveira, parabéns ao brilhante Dr. Eric Nery. Eu acho que é Jorge Magalhães, não? Não, Jorge Malveira. Jorge também? Linardi É Malveira. seu colega também? É, neurologista. Muito obrigado, tá ligado aqui no nosso programa. Marta Vieira do Montes, as próteses de mamas devem ser trocadas de 5 em 5 anos? O senhor vai responder após o repórter CBN. Saúde do povo. Saúde do povo, aqui diretamente do Shopping Rio Bar, certo? Muito obrigado a você pela audiência. Deixamos uma pergunta da Marta Vieira do Montes. As próteses de mamas devem ser trocadas de 5 em 5 anos, doutor? Atualmente não mais. Isso acontecia antigamente, a cada 5, 10 anos, as próteses os implantes mamários deveriam ser trocados, né? Hoje em dia nós estamos na 5ª geração de implantes mamários. O que é isso? Houve um desenvolvimento tecnológico para que diminuísse esse tipo de complicação. Então hoje o fabricante ele não mais recomenda a troca de implante a cada 10, 15 anos. Os fabricantes, os bons fabricantes, vale a pena salientar, eles dão garantia vitalícia do produto. O que é isso? A garantia de que não vai precisar trocar para o resto da vida. A condição de necessidade de troca passa a ser do organismo. Quanto mais tempo o implante ficar no organismo, aumenta as chances de algum problema. Problemas benignos ou não, né? Contratura capsular é um dos problemas mais comuns. E aí sim, dependendo do grau de contratura, há uma necessidade de troca do implante. Vai ligando, 3066-4030, aqui no Saúde do Povo, diretamente do Shopping Rio Mar, com o doutor Eric Nery, cirurgião plástico. Maria Luana, do Cocó, um abraço aos amigos do Cocó. As próteses de silicone podem aumentar as chances de ter câncer de mama? Tem uma boa pergunta, hein? Essa é uma excelente pergunta, essa é uma dúvida muito comum das pacientes. Voltando em relação à prótese. Primeiro passo, a gente tem que esclarecer que existem próteses de excelente qualidade e outras com procedência duvidosa, né? Então, é sempre bom prezar pelo que há de melhor. Você vai colocar um implante no seu corpo que vai durar para o resto da sua vida. Então, sempre preze, consulte o seu médico e peça para que ele lhe indique ou lhe recomende os melhores implantes possíveis, né? Eu geralmente utilizo o recurso do FDA americano, que é um órgão de fiscalização. É o órgão de fiscalização, Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Eles normatizam a utilização de implantes, de medicações. Então, existem 3 marcas atualmente liberadas pelo FDA, que são as marcas que a gente utiliza. Essas marcas têm garantia no mundo inteiro. Então, se você por acaso tem algum problema com implante na Tailândia, em Londres, Milão, Nova York, você está coberta, né? Em relação à pergunta do câncer, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Hoje em dia, umas análises, trabalhos têm mostrado que pacientes com prótese de mama morrem menos de câncer de mama. Por quê? Porque é um viés de amostragem. Essas pacientes, elas têm uma preocupação a mais com a mama, que é o implante. Então, elas fazem exame pré-operatório de screening de câncer de mama, juntamente com o exame que ela quer saber como está a prótese mamária.
Com isso, o diagnóstico do câncer de mama especificamente é mais precoce. Se é diagnosticado precocemente, a sobrevida aumenta. Elisa Maria, no centro, a lipoaspiração faz a paciente engordar depois? Não. Isso é um mito? Não. Qualquer cirurgia, qualquer trauma cirúrgico vai gerar num paciente ou em qualquer organismo uma necessidade, um aumento na necessidade de recuperação, um aumento da necessidade calórica. Geralmente as pacientes relatam isso. Doutor, o mês passado eu fiz a lipo, mas esse mês eu tô com uma fome incontrolável. Isso é nada mais que o organismo pedindo para se recuperar, né? A paciente vai precisar de um aporte calórico, vai necessitar, aliás, o organismo dela vai pedir essa... resta ter essa orientação de não ter uma ingesta muito alta, porque senão ela volta a engordar com certeza. Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030. A Natália Sobreira na Aldeota, já que você está falando em lipoaspiração, ela é uma cirurgia, a cirurgia mais perigosa do que as outras? Olha, eu vou te falar que a lipoaspiração é a cirurgia mais executada no mundo, né? Hoje em dia, a lipoaspiração é mais executada do que, por exemplo, cirurgia de fimose, que é uma cirurgia super comum, né? E o risco? O risco de lipoaspiração é muito baixo. Estatisticamente, os acidentes com lipoaspiração são muito pequenos. Óbvio, existe um trabalho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que demonstra que 97% das intercorrências em procedimentos cirúrgicos, dentre eles a lipoaspiração, ocorrem com pacientes que são operados por não cirurgiões plásticos. Quer dizer, a formação do cirurgião plástico é extremamente importante na execução do procedimento. Um lema da nossa sociedade é: cirurgia plástica é com o cirurgião plástico, né? Ok, a Amélia Porto também pergunta, na Praia do Futuro, 3066-4030, a cirurgia de face tem idade limite para ser feita, não? Não, ela deve ser executada antes, por exemplo, da menopausa, né? Enquanto a pele, a musculatura ainda está num padrão ótimo de sustentação. Por quê? Porque essas estruturas elas vão ser suturadas, reposicionadas. O ideal é que você tenha um arcabouço, um tecido viável para a gente fazer essa mobilização. Depois da menopausa, depois dos 60, 70 anos, a cirurgia da face ela tem um efeito menor. Por quê? Porque as estruturas, a musculatura da face já está mais atrofiada, a própria pele, a diminuição da gordura é muito evidente, e aí o resultado da cirurgia não é tão, vamos dizer, ótimo como seria se ela fosse executada nessas condições. Ok, Francisco José na Aldeota, perguntando se o médico pode deixar seu endereço ou telefone para contato. Olha, não, vai ser pela interna, certo? Vai ser pela interna. Vilmar Lino. A prótese de silicone que é colocada em casos de estética é a mesma quando retira com câncer de mama? Eu não entendi bem, mas pelo que eu entendi, depende também. Existe a reconstrução mamária com prótese de silicone exatamente igual à da prótese estética, mas também existem outros artefatos como expansores, próteses expandíveis, que são um pouco diferentes, mas funcionam basicamente da mesma forma, né? Elas servem para repor o volume perdido. Então, uma pergunta aqui interessante do Silvio Alves na Aldeota. Alergia a algum medicamento, doutor Eric? Contraindica uma cirurgia plástica ou não? Não, obviamente que não, porque óbvio, tem a necessidade de nós sabemos quais são os medicamentos que a pessoa tem alergia, para que eles não sejam utilizados, né? Assim, a gente usa outras classes de medicação para evitar qualquer tipo de reação alérgica, né? Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030. Robson Pedrosa, nós estamos falando aqui diretamente do Shopping Hilma. É o Saúde do Povo, ao vivo para você. Robson Pedrosa, da Maraponga. Qual o tempo de duração do Botox? Geralmente de 4 a 6 meses é o tempo máximo de duração do Botox. Isso vai depender muito da quantidade dos episódios. A pessoa vem fazendo Botox
com a regularidade ou não. E uma coisa interessante, da marca. Existem vários subtipos de Botox. Se você se expõe a várias qualidades de produto, isso pode diminuir a eficácia do produto. Você pode desenvolver anticorpos contra o Botox. Então, se você começa a fazer um Botox, é bom que você faça sempre daquela mesma marca para que você não tenha uma diminuição do efeito futuro. O doutor Eric trabalha? Sim. Botox? Sim, bastante. E depois, após, o senhor falou por qual período que o Botox funciona até em média de 4 a 6 meses. Daí em diante. Repete o Botox. Repete? Repete. Isso é o ideal. Tanto para o preenchimento. Preenchimento também, a gente deve utilizar preenchimentos biodegradáveis. Por quê? Porque a face, ela muda com o tempo, né? Ok, Franklin, na Parangaba, liga para o 3066-4030. A mulher perde... essa boa pergunta, hein? A mulher perde a sensibilidade no seio quando é colocado prótese? De jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. Alguns casos você pode ter uma alteração anatômica da inervação que inerva a areola, quer dizer, a papila e o bico do seio. Aí sim, quando você tem uma inervação anômala que passa no lugar, o nervo está passando caprichosamente no lugar onde vai ficar a prótese, aí a mulher pode ter uma diminuição da sensibilidade, mas a anestesia total é muitíssimo raro. Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030. Sônia Maria de Castro, da Parangaba. A drenagem linfática ajuda na diminuição do inchaço no pós-operatório de algumas cirurgias plásticas? Sim, com certeza. Isso é uma pergunta muito interessante, porque a drenagem linfática faz parte dos cuidados pós-operatórios, que eu havia falado já na pergunta, algumas perguntas anteriores. O cuidado pós-operatório é quase 50% do resultado cirúrgico. Então, a drenagem linfática é fundamental, ela melhora a qualidade da cicatrização, ela melhora o resultado cirúrgico e ela é parte do nosso armamentário do pós-operatório. Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030. O programa é o Saúde do Povo, ao vivo do Shopping Rio Mar, com o doutor Eric. Ele é cirurgião plástico, respondendo, bombando aqui no programa. Vamos aí aos comerciais, voltamos já. Saúde do Povo. Programa Saúde do Povo, aqui diretamente do Shopping Rio Mar, certo? Com os trabalhos técnicos aqui do nosso Sérgio Vasconcelos, e aí na técnica o nosso Kiko Gomes e o nosso Rafael Araújo, tendo um trabalho danado, mas é importante, hein? Que o pessoal tá ligando. Ana Bezerra, na Aldeota, é indicado, doutor Eric, implante capilar para mulheres. A incidência é alta, não, né? Não, a incidência não é alta, mas é indicado sim. Temos alguns casos muito bem documentados e com resultados excepcionais de implante capilar em senhoras, né? Existe a alopécia na mulher, ela é um pouco diferente da do homem, né? Ela é multifatorial, ela é causada por uma gama de fatores. A gente tem que investigar muito bem todos esses fatores, excluir causas que são tratáveis clinicamente, né, com medicação, e aí depois de excluída todas essas possibilidades, se nos resta o implante, a gente faz o implante com um resultado muito bom. Bom, a Simone em Maracanaú liga para o 3066-4030, não é isso, Rafael Araújo? Com 50 anos, doutor Eric, é possível fazer uma cirurgia plástica no rosto? E ele pergunta mais. Ela pergunta, qual o tempo de recuperação? Aí onde é que está? Essa idade aí, essa idade de 50 anos é uma idade muito boa, muito boa. Por quê? Porque, como eu havia falado anteriormente, as estruturas ainda têm um vigor, né? A musculatura, a pele, o volume da face ainda tá bem. Então, o resultado estético dessa cirurgia é excepcional. O tempo de recuperação vai depender muito do tamanho da cirurgia, da necessidade que a paciente tem. Existem várias técnicas cirúrgicas que abordam compartimentos e trabalham tanto a musculatura, pele, volume. Isso vai depender muito da necessidade do paciente, mas em média o período de recuperação em torno de 15 dias, um mês, ela já está apta a voltar ao convívio social, a festa, alguma coisa desse tipo. Ok.
Jorge Araújo Magalhães. Estou ligado na entrevista do Dr. Eric Neri. Parabéns ao excelente cirurgião plástico e ao Evaristo pela escolha. Jorge Magalhães. Ele é urologista. Esteve aqui. Isso. Já esteve aqui, inclusive, no Shopping Rio Mar. Entrevistamos ele aqui no Shopping Rio Mar. A Thelma Peixoto, na Arolândia. Deve-se aguardar no mínimo 6 meses para obter o resultado de uma cirurgia plástica ou o resultado é imediato? Isso depende da idade também? Sim, depende da idade. O correto realmente é aguardar esse Também tempo. do organismo? Óbvio. Mas esse período de pós-operatório tem que ser obedecido, né? Por conta da recuperação, algumas cirurgias, por exemplo, a cirurgia de nariz, é uma cirurgia que demora a apresentar o resultado final. Por quê? Porque nós trabalhamos em todas as camadas do corpo. Trabalhamos desde o osso, cartilagem, musculatura, gordura e pele. Então, tudo isso tem um tempo diferente de recuperação. O osso tem um tempo diferente, a cartilagem, a pele. Então, quando se faz esse tipo de cirurgia, a cada período específico vai ter uma apresentação diferente. Ok, vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030. Ainda dentro dessa pergunta, Carmen Pinheiro, no Rodolfo Teófilo. É comum a paciente ter uma leve depressão, veja bem, depressão nos primeiros 2 a 3 dias de uma cirurgia plástica? Aquela expectativa da mulher, por exemplo? Olha, isso está muito mais... Eu não chamaria esse termo, não cunharia esse termo de depressão. Está muito mais relacionado à dor pós-operatória, né? Os pacientes realmente, nos 3 primeiros dias, são os dias em que a paciente está mais suscetível à dor, mas isso é normal, né? No meu caso, eu chego até a brincar com as minhas pacientes e digo, olha, você pode... Até o 5º dia, que é quando a nossa primeira visita, você ainda vai estar se perguntando por que eu fiz isso. Já no 15º dia, que é a nossa segunda visita agendada, ela já está agendando a próxima cirurgia. É muito engraçado esse tempo, esse delta T, porque ela chega lá, doutor, para que eu fiz? Eu tô com dor, tô arrependida. E já com 10 dias depois ela diz, doutor, já estou programando a outra cirurgia. Quando é que a gente vai poder fazer? Então, a gente pode fazer a segunda cirurgia 4 meses depois. E a dor, realmente, a gente bate muito nessa tecla. A gente faz um pós-operatório bem rigoroso em relação à dor. Não é para sentir dor. Se está sentindo dor, analgesia, medicações, porque a dor, ninguém precisa sentir dor, né? Ok. Estávamos conversando aqui em off, o senhor me falou, doutor Eric Neri, sobre a consulta online para a cirurgia plástica. Como é que é? Como é que funciona? Isso é uma coisa muito interessante. Nós estamos lançando no mercado um aplicativo para smartphone que dá a possibilidade do paciente fazer uma pré-consulta online. Obviamente, essa pré-consulta não exclui a consulta médica. Isso tem que ser muito importante ser dito. Por quê? Porque a gente tem muito paciente de fora, inclusive pacientes que fazem implante capilar, e eles precisam ter um feedback do médico, do interesse que eles têm de fazer a cirurgia. Então, eles baixam um aplicativo na App Store, por enquanto só tem para o sistema iOS, logo em breve vai sair para o Google, e enviam uma série de fotos programadas, já diagramadas, e a gente faz uma pré-avaliação do que ele precisa para a cirurgia, do qual planejamento cirúrgico. Óbvio que há necessidade de uma consulta presencial, para a gente avaliar outros parâmetros, extensão da pele, qualidade do fio. Então, mas isso é um artifício muito agradável, que o paciente já tem o seu primeiro contato, numa consulta online. Maria Mendes, no Meireles, meu marido é calvo e está perguntando se o efeito estético do transplante capilar para homem é bom ou fica com cabelo muito artificial. Hoje em dia nós fazemos microenxertos que deixam... eu convido ao senhor a apresentar alguns casos
de transplante capilar em que eu tenho certeza que ele não vai notar que aquilo é fruto de uma cirurgia de restauração capilar. Hoje em dia nós conseguimos deixar o cabelo de um aspecto muito, mas muito natural que ela. A densidade capilar muito parecida com a zona original. Obviamente que a perfeição ela é inatingível, ela fica para seres superiores. Nós humildemente tentamos imitar a perfeição da natureza, a perfeição divina. Mas eu garanto que com certeza nós deixamos um aspecto excepcionalmente natural. Ok, doutor Eric Neri, muito obrigado. Prazer revê-lo e bem, certo? Volte sempre aqui ao nosso programa Saúde do Povo, a casa é sua. Eu agradeço o convite, eu espero ter correspondido, tirado as dúvidas dos seus ouvintes. Eu acho que realmente o seu programa tem uma excelente utilidade pública. Meus parabéns e vamos continuar mais 20 anos aí. Valeu! O Saúde do Povo fica por aqui, hoje diretamente aqui do Shopping Rio Mar, não é isso? Técnica, tivemos no áudio Kiko Gomes, técnica de externa Sérgio Vasconcelos, assistente de estúdio Rafael Araújo, hein, Rafael? Editora executiva Selma Vidal, coordenação Faria Júnior, direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Evaristo Nogueira. Sábado, se Deus permitir, estaremos aqui nesse mesmo horário com um novo tema na medicina no programa Saúde do Povo. Na sequência da nossa programação, Repórter CBN, Revista CBN. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Saúde do Povo.